Então, olá a todos, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que você esteja me assistindo. Hoje iremos trabalhar um tema um pouquinho mais gostoso do que ontem. Porque ontem falamos das obrigações, nós falamos de patrimônio, falamos de muitas coisas, porém a gente ainda não tinha entrado no assunto dinheiro. Por quê? Quando você vai para a contabilidade, você tem aquele termo, direitos e obrigações, o que eu posso fazer e o que eu tenho que fazer. Mas na prática, quando coloca mesmo para o dinheiro, por exemplo, você tem direito a receber o pagamento do seu cliente, liquidar estoque. O que é liquidar o estoque? Pegar uma mercadoria e vendê-la, como posso dizer? Sabe aqueles Black Friday? Né? Black Friday, Sexta-feira Negra, liquidação, liquida tudo. Pois é, o que acontece? Quando tem muito produto em estoque parado, que é aquele produto, por exemplo, uma garrafinha que o cara comprou para vender em um mês, em um ano não saiu. Então o que ele vai fazer? Então ele vai fazer uma liquidação. Em vez de ele vender essa garrafinha por R$10, ele vai vender ela por 5. Sabendo que ele pagou no custo, você se lembra do custo? O custo dela foi R$2,50. Ele vai vender por 5, ele vai perder um pouquinho? Vai perder mais de 200%. Porém, 150%. Porém, tem uma questão chamada dinheiro parado, né? Que não pode ficar. Mas hoje a gente vai entrar um pouquinho em alguns assuntos que muitos de vocês, eu creio que vão gostar. Muito bem. Demonstração contábil. O que é demonstrar? Estou demonstrando, estou explicando, estou mostrando para vocês um pouco sobre a área contábil. Porém, a área de contabilidade, ela possui dois âmbitos. A demonstração contábil para as pessoas que estão dentro da empresa e para as pessoas que estão fora. O que são demonstrações contábeis, professor? São relatórios que mostram o que entrou e o que saiu, detalhadamente. Mas esses relatórios, valores financeiros, o que pagou, quem pagou, quando pagou, ele pode ser usado para os usuários internos da empresa. O que é o usuário interno? É o contador da empresa, até mesmo o livro traz como auditores internos, aquele pessoal que é o fiscal interno para saber se está entrando e saindo dinheiro corretamente, o dono da empresa, os analistas e assim por diante, os assistentes de contabilidade, o gestor contábil. Então, toda pessoa que trabalha dentro da empresa, eles têm acesso a esse relatório. Esses dados, né? Tem o pessoal também, são os usuários externos. Quem são? Por exemplo, se porventura o governo chega na sua casa, assim, tudo bem? Eu queria que você me mostrasse a sua demonstração contábil dos últimos 12 meses. Aí você não tem como falar não, porque é um órgão governamental que está querendo olhar suas contas para ver se você não está fazendo nada ilícito de acordo com a lei. O banco, como o banco você vai pedir alguma coisa, algum empréstimo, abrir conta no banco, ele pede muitas das vezes um demonstrativo do que você ganhou durante o mês para ver se eles vão deixar você abrir a conta naquele banco ou pegar um empréstimo de determinado banco. E assim por diante. Por exemplo, se eu tem uma questão do acionista, vocês são donos de uma empresa. Eu sou investidor na empresa de vocês administram, eu nem vou lá na empresa. Só que eu estou colocando dinheiro na sua empresa, não estou? Pois é, eu sou um acionista. Eu comprei uma parte dela. Então, por ser acionista, eu tenho o direito, né, de ver o que entrou, o que saiu, a movimentação financeira da empresa. Ok? Mas, professor, toda essa movimentação do que entra, do que sai, do que sobra, tem um nome? Tem. Chama-se balanço patrimonial. O balanço patrimonial, eu vou pegar tudo que entrou, chama-se ativos, detalhadamente. Quem pagou, quando recebi, o dinheiro que eu tenho, o que eu vou receber em um ano. Eu sempre baseio em um ano. E no final, eu vou deixar esse valor lá. Por exemplo, somei tudo, deu determinado valor. Deu R$100, por exemplo.
Aí eu vou pegar, na outra coluna, são duas colunas, na outra coluna eu vou pegar passivos. O que são passivos? Passivos são tudo que tem que sair. Aí aqui eu vou detalhar. Vocês se lembram das obrigações? Pois é, a obrigação é o que eu tenho que pagar. Aqui são o que eu vou pagar. O que está saindo realmente, é o histórico do que está saindo. Passivo é o histórico. Aí eu somo tudo que está saindo, subtraio com o que entrou. O lucro é o final, que é o lucro que sobrou de tudo. E essa demonstração, que é mostrar o que entrou, mostrar o que saiu e o que sobrou, chama-se balanço patrimonial. Se eu pegar as três formas, essas três etapas, chama-se balanço patrimonial. Uma etapa chama-se ativos, que é tudo que entrou. A segunda, passivos, e o que restou é um balanço patrimonial. Por isso que ele fala assim, a gente teve, de acordo com o balanço patrimonial, a gente teve lucro. Não, de acordo com o balanço patrimonial, a gente teve prejuízo. Então, hoje, faça um desafio, aqui mesmo, entre nós. Hoje, como é que estão as suas contas? Você está com muitos ativos, está entrando muito dinheiro para você, e está saindo pouco dinheiro, o que sobrou é bom? Pois é. Essa demonstração que você pode fazer chama-se balanço patrimonial. A mesma coisa que eu falo para você. E aí? Como está a sua vida falando de forma balanceando patrimonialmente falando, ou fazendo um balanço patrimonial da sua vida? O que você tem? É nesse momento que você fala assim, eu tenho isso. O balanço patrimonial serve para você falar assim, é isso que eu tenho, é isso que eu devo e é isso que vai me sobrar. Entendeu? Depois, aqui vai falar um pouquinho, é o exemplo. Balanço patrimonial, tudo que é bens e direitos. Então, tudo que eu tenho para ganhar dinheiro, tudo que é meu, tudo que eu posso fazer dinheiro e as minhas obrigações mais pagamentos. Então, vamos lá. De acordo com o livro, o ativo é correspondente a todos os bens de direito da entidade expressos monetariamente e que representam benefícios presentes ou futuros para a entidade. Traduzindo, tudo que eu posso ganhar dinheiro agora, quanto futuro, tudo que eu vou entrar de dinheiro agora, quanto no futuro, é um ativo. Tudo que eu vou ter ou tudo que eu tenho é um ativo, ok? Passivo, correspondente a todas as obrigações exigíveis da entidade, ou seja, as quantias que a empresa deve a terceiro. Então, aqui eu vou historiar, aqui eu vou registrar o passo a passo do que realmente eu devo, quem realmente eu devo, quanto realmente eu devo, quando eu vou pagar. Então, tudo isso vai estar escrito na coluna do passivo, ok? Professor, a gente vai fazer isso aqui? Calma, relaxa, tá? Vai chegar um momento que vocês podem fazer isso, talvez não aqui, mas provavelmente você pode fazer isso na sua empresa, ou onde você trabalha, na sua casa, fazer um balanço patrimonial, a realidade mesmo financeira, do que você tem agora, do que você vai receber, do que está saindo agora e do que vai sair futuro, e depois ver o que vai sobrar de tudo isso. Fala assim, olha, em um mês, meu balanço patrimonial. Tem empresas que fazem mensalmente esses balanços patrimoniais, ok? A cada quinzena, a cada 6 meses, e assim por diante. Então vamos lá, vamos pensar aqui. A gente já sabe o que é direitos, né? Que é tudo que eu posso receber. Mas esse receber tem um nome. O que entra, que é o dinheiro, ou o que eu tenho para ganhar dinheiro, chama-se ativos. O que é ativo? É algo que eu posso pegar agora e vender. É algo que eu posso fazer dinheiro com ele. E eu tenho algumas formas para trabalhar com esse ativo. Por exemplo, eu tenho a divisão de ativos. Primeiro, eu tenho um ativo circulante, que é aquele que eu posso contar. É um material em estoque que eu posso vender, é um dinheiro que vai entrar. Então, eu tenho esse espelho de ativo, tudo que eles costumam colocar, ou tudo que entra em menos de um ano, ou tudo que vai entrar após um ano. É igual o demonstrativo coloca aqui, que aquele dinheiro que eu posso usar, aqueles bens que eu posso utilizar para ganhar dinheiro naquele momento, eu tenho 2 pontos. O tudo que eu vou receber ou ter em dinheiro a curto prazo,
que é menos de 365 anos, ou 365 dias, traduzindo, em até 365 dias. Se tudo isso que eu estou listando entrar, para mim é um ativo circulante, que eu posso trabalhar nessa ideia. Então, em um ano ou até 365 dias, eu posso pensar, eu posso contar certeza que esse dinheiro vai entrar. Ou que eu posso vender esse material e vai entrar o dinheiro. Já passou de 366 dias, já se considera algo que você vai receber a longo prazo. Então, tudo que é menos de 365 dias, você pode contar que vai entrar, vai ter um dinheiro. Por exemplo, o seu cliente parcelou em 12 vezes, então, em menos de 12 meses, de menos de 365 dias, ele vai te repor esse dinheiro. Então, é isso que ele pensa que a curto prazo ele vai receber. Mas se você fez uma negociação com o seu cliente, que ele pode pagar depois de 2 anos, então ele vai ter, a longo prazo, você vai ter um dinheiro de volta, e você vai trabalhar com ele depois que ele entrar. Circulante é porque ele está circulando a empresa, que você pode contar. Quais são as etapas onde você pode falar assim, olha, aqui tem dinheiro. Primeiro, ativo circulante, ele fica no caixa. O que é caixa? Já vi que você vai no supermercado, tem os caixas, tem as operadoras de caixa, correto? Ali dentro daquele caixa tem um dinheiro que eles começam um dia. Por exemplo, vou abrir o supermercado agora, vou colocar R$100 em troco. Então, eu abri meu caixa com R$100 do dia anterior. Ou, suponhamos, eu abri agora, sou novo no mercado, eu investi R$100 e vou colocar R$100 no meu caixa. Então, durante o dia, o que entrar a mais de R$100 é lucro. Muito bom. E esses R$100 que está no meu caixa é para eu pagar contas, dar troco para o cliente e assim por diante. Então, o positivo no meu caixa é tudo que eu tenho agora para trabalhar. Ok? Contas a receber. Contas a receber é o que eu vou receber. Um boleto, uma fatura. Por exemplo, se você comprou no cartão de crédito, por exemplo, o banco, a financeira ou a empresa que você parcelou aquela dívida, ela conta você como uma conta a receber. Essa conta a receber é um ativo circulante, porque ele pode, quando receber, colocar isso para trabalhar, dinheiro para trabalhar dentro da empresa. Estoque de mercadoria. Quando, por exemplo, eu vendo juju, eu tenho 15 juju na geladeira, e esse 15 juju, por exemplo, R$1 cada, esses 15 jujus vão me render R$150. Para fazer esse juju, eu vou estar usando 50 centavos. Por cada juju, eu vou ganhar 100% em cima. Por quê? Meu custo é 50 centavos e eu vou vender por R$1. Então, eu vou pegar o dinheiro que eu investi, que é 50 centavos, mais o lucro. Então, vou ter esse dinheiro de volta. Por que eu não vou falar que é 100% de volta? Não, porque esses 50 centavos que eu investi no primeiro, mas eu retirei depois que eu vendi ele, vou pegar esses 50 centavos de novo e reinvestir, e os outros 50 centavos eu vou colocar no meu caixa. Entendeu? Show? Beleza. Despesas do exercício seguinte. São contabilizados nessa conta fatos gerados ou geradores que a empresa realizou e ocorrerão no exercício do exercício seguinte. Também chamada de despesas antecipadas. São gastos realizados com prêmios de seguro, assinaturas ou anuidades. Então, a empresa também, ela pensa, poxa, eu tenho que ter um dinheiro no caixa para que quando chegar alguma despesa que eu já estou preparando, eu já tenho algo para quando ela chegar, eu já pagar. Porque quando esse passivo chegar, eu já estou preparado. Ok? Ainda falando de ativos, vamos entrar um pouquinho sobre os ativos não circulantes. A gente entendeu que ativos circulantes é aquilo que eu posso contar, um dinheiro, um dinheiro no banco, é um dinheiro que eu emprestei, que a pessoa tem que me devolver em menos de 365 dias para caracterizar curto prazo. Tudo que eu posso usar para trabalhar e ganhar mais dinheiro. Só que eu tenho aqueles ativos que são meus, né, que eu uso para ganhar dinheiro, mas porém nem necessariamente eu preciso vender. Por exemplo, olha, eu tenho 4 deles: o realizável a longo prazo, os investimentos, os imobilizados, os intangíveis.
Ok, vamos colocar assim, ó, realizável ou realizado a longo prazo. Vamos lá, de acordo com o livro ele faz assim, ó. Nessa conta, contabilizam-se as operações que devem encontrar ou entrar em liquidez após o encerramento do próximo exercício ou de acordo com o ciclo operacional da empresa. São ativos de menor liquidez e são, teoricamente, as mesmas contas do ativo circulante. Classificam-se nesta rúbrica os empréstimos, os adiantamentos a diretores, acionistas, duplicados a receber. Então, o que acontece? Tudo que eu tive que pagar, antecipar para a saída, no mês que vem eu não preciso mexer mais, porque é a mesma coisa, por exemplo. Eu te devo para o mês que vem, porém, eu antecipo o pagamento. Então, para o mês que vem, eu já não preciso me preocupar mais com você. Então, esse é um ativo que não vou ficar mexendo mais, tá? Investimento. Eu tenho investimento em imobiliário, investimento em bolsa de valores. Tudo isso é um investimento que muitas das vezes vem de 15, 30 a 1 ano para dar retorno. Tudo que se investe, ele determina um tempo para voltar um feedback. Por exemplo, quando você abre uma conta poupança, você tem que colocar um capital. O que é o capital? Aquele primeiro dinheiro que você coloca na empresa. Ou aquele primeiro dinheiro que você coloca na primeira conta. Abriu a sua conta poupança, aqueles 100 reais primeiros que você coloca lá, suado, aqueles 100 reais é o seu primeiro capital. Aí vai ter o lucro, né? O investimento, vai rentabilizar aqueles 100 reais. Aí depois, durante 12 meses, no final, você vai ter o lucro, o patrimônio, aquilo que sobrou, aquilo que o juro simples ou composto, vai te entregar. Aquele capital final, baseado no capital final, aquele resultado vai ser o que você vai receber. Então, todos esses capitais, todos esses ativos não circulantes, é tudo aquilo que eu investi que vai gerar, por exemplo, um dinheiro a longo prazo. Pode ser um lote, se você colocar uma casa de aluguel, ele vai render ao longo do tempo. Se você ter um lote, ele vai te render ao longo do tempo. Professor, hoje, se eu tenho um carro hoje, ele é um ativo ou ele é um passivo? Ele é mais passivo do que ativo, porque o carro é mais gasto do que ganho. Professor, então se eu comprar um lote, eu posso colocar ele como um ativo não circulante do que um passivo? Sim, porque o ativo não circulante, o lote é um investimento, porque a longo prazo, você compra um lote por 10 mil reais, por exemplo, com o tempo ele vai ter uma valorização de no mínimo 5, 6, 7 ou até mesmo 100%, 50%, dependendo do local. Então, se comprar um lote hoje, com o tempo, ele pode valorizar de 10 mil, pode passar por 50 mil, independente. É um exemplo, tá? Bem por cima mesmo, ok? Bem, agora, imobilizado. O que é um artigo imobilizado? Um artigo imobilizado é tudo que eu uso para ganhar dinheiro, mas, porém, eu não vendo, se eu quiser. Por exemplo, terreno é um ativo imobilizado, que é aquilo que eu não posso tirar de lá, mas se eu quiser ganhar dinheiro com aquilo eu posso. Uma construção, como o livro traz, obras que eu comecei, por exemplo, comecei uma obra de uma casa, ela é minha, ele é um ativo circulante, porque eu posso ganhar dinheiro depois da construção pronta, ou com a construção em andamento eu posso vender, né? Móveis ou utensílios, por exemplo, o computador, eu posso usar ele para trabalhar, quanto eu posso vender ele para ganhar dinheiro. Máquinas, tudo que eu posso usar para render, ou para render da minha empresa, depois eu posso vender, aparelhos, equipamentos, instalações, carros, motos e assim por diante. Tudo que eu posso usar para ganhar dinheiro, mas porém eu posso vender também, ok? Bem, vamos agora pensar nos ativos intangíveis. Nos ativos intangíveis é tudo aquilo que eu não posso pegar.
né? Mas, porém, eu posso fazer uma troca, eu posso fazer um bem bolado, entregar uma coisa por outra, porém eu não tenho como tocar. Por exemplo, o livro traz como um artigo intangível a marca, né? Mas vamos ver aqui o que ele traz mais de exemplo, tá? Foi separável, isso é capaz de ser separado ou dividido da entidade, podendo ser vendido, transferido, licenciado, alugado, trocado. É tudo aquilo que eu posso emprestar, alugar, que não tenho como pegar ou ser palpável, tá? Beleza. Eles usam um termo agora chamado artigos que podem ser usados para manutenção da empresa. São mais artigos, direitos pessoais que eu posso usar para, por exemplo, vocês têm um nome de vocês. Eu quero colocar o nome de vocês na minha empresa. Então, por isso, você vai me vender o seu nome por um determinado preço alugado por mês. Eu não tenho acesso físico a esse nome, mas eu vou alugar para usá-lo. Tá? O resultado de direitos contratuais ou de outros direitos legais, for provável que os benefícios econômicos futuros esperados, atributáveis, puder mencionar, assegurar custo ativo, em outros fatores, tudo que se diz a valor, por exemplo, software, marca, imagens, filmes, tudo são bens intangíveis que eu não posso pegar, mas que eu posso pegar aquilo e transformar em dinheiro de diversas formas, ok? Agora entrou a questão do passivo. O passivo, professor, ninguém quer saber, professor. Tem como o senhor esquecer isso? Não, por quê? Tudo que entra, literalmente sai. Quando esse tudo que entra sai, o valor financeiro que entra, ele é para ter uns custos fixos, que vai manter a empresa. Esses custos fixos têm que sair de algum dinheiro que entra. Então, esses custos fixos são colocados em passivos. Bem, tem aquele passivo circulante. É tudo que eu falo assim, em um ano eu tenho certeza que essas são as contas que eu tenho que pagar. Conta de internet, conta de celular, conta de energia, conta de água, conta de materiais para consumo, como alimentos, canetas, lápis, assim por diante, contador, perfurador e assim por diante, tudo que vai sair, eu vou fazer uma média, tudo que vai sair em um ano. Por isso que a maioria das empresas sabem o que vai entrar a longo prazo e o que vai entrar, ou melhor, a curto prazo, tudo que vai entrar a curto prazo e tudo que vai sair a longo prazo, porque ela já faz uma média. Eles costumam sentar todo mês de janeiro, eles costumam fazer essa prévia. Porém, como vocês já entenderam, que patrimônio é quando eu realmente vejo o que tem. Naquele momento, eu pego de uma data a outra e vejo o que tem. Mas não me impede que eu possa ir acompanhando o que entra de ativo, né? A gente não pode confundir patrimônio líquido com ativos e passivos. Patrimônio é a análise do que tem naquele momento. Ativo é tudo que está entrando, independentemente de data. Está entrando, o que vai entrar. Passivo é tudo que vai entrar ou tudo que vai sair, independente de data. Então eu tenho duas formas também, assim como teve lá no ativo circulante, eu tenho passivo circulante. Em 365 dias eu faço uma média de tudo que vai sair, eu sei tudo que vai sair, então tudo que vai sair em médio, em até um ano é um passivo de curto prazo, e tudo que vai sair acima de 365 dias é um passivo a longo prazo, é uma média, tá? Professor, o que mais sai na empresa? Primeiro, fornecedores. O que são fornecedores? Exemplo, quando você vai no supermercado comprar arroz, ou não, arroz é caro. Carne, não, também tá caro. Quando você vai lá no supermercado comprar miojo, quem que te fornece miojo? O supermercado onde que você vai. Por que está te fornecendo? Você vai lá, compra, você leva para sua necessidade ou para revenda. Então ele está te fornecendo o miojo por um valor que você pode comprar e revender
colocando sua margem de lucro, ou ficar com ele, tá? Por isso que as empresas, elas têm os melhores fornecedores e buscam fornecedores mais baratos possíveis para que a margem de lucro dela seja maior. Mas porém, esse fornecedor que te vende o produto, ele tem que receber. Exemplo, vamos pegar aqui, eu sou revendedor Jequiti. Eu compro os produtos para revender, colocando a minha margem de lucro. Esses produtos que eu compro tem um fornecedor, que é único, por enquanto, é a Jequiti. É a única que eu pego produtos de beleza para revender. Aí do lado tem a Natura, que é a minha segunda fornecedora, que eu vou ver os produtos mais baratos para revender, o que mais sai, e vou pegar aqueles produtos e revender. Então, as duas são minhas fornecedoras. Porém, eu posso pegar o produto agora e pagar com 30 dias. Então, esse pagar com 30 dias, torna-se que o meu dinheiro que sai é de passivo. Até mesmo o que eu compro aqueles produtos à vista é um passivo, porque está saindo do meu ativo. Ok? Está saindo do meu caixa, está saindo do meu bolso. Então, tudo que sai do bolso, coloca na cabeça. Tudo que sai do bolso para pagar conta, seja o que for, pagar uma balinha, pagar qualquer coisa, dar uma esmola, o que for, é um passivo, ok? Está saindo, tá? Salário a pagar dos seus fornecedores, imposto de renda, imposto municipal, imposto federal, tudo isso vai sair da sua empresa, vai sair do seu caixa, vai sair da sua conta. Então, tudo que sair vai ser um passivo, ok? Encargos a recolher, encargos trabalhistas. Vocês se lembram que eu falei para vocês que vocês não pagam INSS? É a empresa que paga? Pois é, aqui está mais escrito, ok? Passivo não circulante. Passivo não circulante são as exigibilidades assumidas pela empresa que irão vencer após o término do exercício seguinte. São geralmente o financiamento feito a longo prazo e as empresas realizam para obter um fluxo de caixa. Por exemplo, o passivo circulante. Não circulante. É aquilo que eu vou pagar a longo prazo, mas que eu posso ter certeza que quando chegar lá eu vou ter um dinheiro para pagar. Ok? Que eu posso pegar, por exemplo, igual no caso aqui, nesse exemplo. A empresa pegou um dinheiro emprestado para colocar naquele capital, que é aquele primeiro dinheiro que a empresa tem, para manter ela por um tempo, até que os clientes comecem a entrar e reponha aquele capital inicial que foi investido e ela cresça. Tá? Por exemplo, eu comecei com R$100. Comecei a vender juju e o meu primeiro mês eu investi R$100, meus jujus custaram para mim 50. Porém, se não vender no primeiro mês, eu estou tranquilo porque ainda tenho R$50 ainda para me manter. Aí no segundo mês, meus R$50 some, porque eu não tenho mais nada, porque eu comecei com 100, o meu capital acabou, aí eu vou lá no banco, pego mais R$100 emprestado, com claro juros, negocio com ele para pagar a longo prazo e vou colocar aquele dinheiro para aplicar na empresa. Ele vai ficar parado lá por enquanto, mas eu vou ter que pagar depois, vou ter que pagar esses R$100 depois para a empresa, até que a minha empresa comece a gerar lucro, ok? Patrimônio líquido é tudo que restou do que entrou e do que saiu. É isso aqui, ó. Olha só. Exemplo. Se a empresa tem um saldo no seu ativo de 15 mil e o seu passivo de 10 mil, o seu patrimônio líquido é de 5 mil. Professor, calma aí. Se eu fizer uma conta aqui, professor, se eu pegar o que eu tenho hoje com o que eu tenho do mês seguinte, ou melhor, eu recebi hoje, dia 1º, e no dia 31 eu vou fazer um balanço patrimonial, o que sobrou é o meu patrimônio líquido? Sim, se for ruim, chora, meu querido. Beleza. Investimento. Patrimônio líquido, porém, das seguintes operações. Investimentos efetuados pelos proprietários em troca de ações, cotas e outros, e lucros acumulados na entidade com reservas. Então, vamos lá. Ativo, tudo que entra. Passivo, tudo que são obrigações. Patrimônio líquido são o ativo tendo passivo, menos o passivo. Ok? Então, é o que sobra. Então, patrimônio líquido é o que sobra. Se é lucro ou se é prejuízo, você vai ver isso no momento que você fizer o seu patrimônio líquido. Ok? Deixe-me ver.
se tem mais alguma coisa que eu posso realizar para não ficar tão extenso. Vamos pensar aqui da seguinte forma. Temos uma situação. Vamos pegar que tudo que entrou foi R$200. Exemplo, você tem lá no você fez uma análise de um período, né, de janeiro, exemplo, e você descobriu que no mês de janeiro, um exemplo geral, você tem R$100 no bolso, mais R$100 no banco. Mas, porém, você tem que pagar alguns fornecedores, por exemplo, água, luz, que vai dar R$50. Se eu somar tudo que entrou e se eu somar tudo que saiu, seria assim. Tudo que entrou daria R$200. Muito bom. Mas se eu pegar o que saiu, subtrair do total de ativos pelo total de passivo, meu lucro, o meu patrimônio é de 150. Esse 150 é o que sobrou. Então, eu estou na ideologia positivo, que é uma situação. O que ele chama? Situações patrimoniais. É o status. Status, quando aparecer lá que está positivo, que a entrada foi maior do que a saída, que o ativo foi maior do que o passivo, vai aparecer para mim, exemplo, situação líquida positiva ou superavitária. Nossa, sempre me embola esse nome. Superavitária, traduzindo, superávit, déficit, superávit, algo positivo. Por exemplo, já ouviu falar, a bolsa fechou em superávit. Nossa, minha empresa fechou em superávit. Sabe o que significa? Que entrou mais dinheiro que saiu. Ok? E aqui você demonstra isso. Certinho? Aqui ele fala total de passivos 200, mas não fez sentido, eu creio que eles erraram aqui. Mas tudo bem. Não. É o resultado do que saiu. Ok? Beleza. Situação líquida negativa ou deficitária. Deficitária ou déficit. O que é? Quando o que sai ele é maior do que o que entra. Exemplo nesse caso aqui, notem que eu tenho R$100 em caixa, mais R$100 no banco. Porém, eu estou devendo R$250. Então, quando eu pagar tudo, quando eu for ver, ou quando eu estiver fazendo o planejamento, quando eu for ver, vai sobrar 50. Opa! Vamos abrir um parênteses aí. Por que eu coloquei? Porque o livro coloca em parênteses? Por um fator. Se entra 200, sai 250, esse 200 que entrou, paga 200, pelo menos parte desses 200 que está saindo. Porém, vai ficar R$50 ainda em aberto, que você não tem dinheiro para pagar. Não tem ativo, acabou os ativos. Acabou os ativos. Ou você está fazendo um espelho, nossa, o mês que vem vai faltar R$50 para eu fechar meus ativos. Entendeu? Aí nesse mês fala assim, nossa, estou devendo R$50. Cada vez que o seu patrimônio fechar em negativo, você está fazendo um espelho para você ver o que aconteceu durante um período, ou o que vai acontecer durante o período, e tiver negativo, quando você pega o total que entrou menos o total que saiu, total de ativos menos o total de passivo, sabe o que vai acontecer? Chama-se um status de situação líquida negativa. Então, traduzindo, você está no negativo. Você está em déficit. Quando o mercado fecha em baixa, entrou menos e saiu mais dinheiro para pagar as contas. Então, traduzindo, eu estou devendo mais do que saiu. Então, eu estou devendo mais do que entrou. Então, eu estou em déficit. Ok? Então, todo mês, que se você ganha 1.000, gasta 1.100, você está todo mês em déficit, de acordo com esse planejamento aqui. Ok? Beleza. E quando... ficou na outra folha. E quando eu tenho um status de situação líquida nula? Sabe por que é nula? Entrou 200, exemplo aqui, ó. O caixa e o banco dá R$200, concorda? Mas o meu passivo é R$200. Então o que eu tenho, pago o que eu devo. Mas porém, no final, eu vou ficar com zero. Meu patrimônio vai ser zero. Análise patrimonial final é zero, mas porém eu não devo nada para ninguém. Ok? Não devo e também não ganho. Então,
Na sequência você tem um resumo das 3 situações operacionais. Olha só. Isso aqui vocês vão ver em Excel. Se vocês tiverem a oportunidade de ver em Excel, eu vou fazer uma coisa bem legal para vocês depois. Ó, ativo versus passivo. Se eu tenho ativo, muito ativo, entrou mais ativo do que passivo, a minha situação é positiva. Se eu tenho um ativo que é igual ao passivo, entrou 100, saiu 100, então tô tranquilo, tô nulo, não tô devendo, tô neutro. Mas se eu tiver menos ativos e mais passivo, a minha situação é negativa, ok? Para finalizarmos e não ficar tão extenso, o que eu vou falar? Eu vou colocar depois para vocês um pouquinho sobre as contas, porque as contas são em torno de mais 15 a 20 minutos explicando sobre essas contas. Eu vou tentar pegar algumas coisas para resumir e ser mais objetivo para vocês. Bem, análise patrimonial. Análise patrimonial é quando eu coloco na prática, vejo, analiso, debato essas contas, eu vou fazer uma comparação. Olha, entrou mais ativos, menos passivos, entrou mais passivos, menos ativos. Eu vou olhar globalmente para me dar ideia, para um futuro próximo eu ter uma certa determinação do que eu vou fazer. Me dá a base para que uma tomada de decisão para eu melhorar toda a questão econômica da minha empresa ou minha também, ok? Então estamos finalizados por aqui. Eu vou colocar adicionais sobre as contas, porque elas são um pouco extensas, ok? Até mais.